Pessoal, vamos falar do sistema contábil, né, e a contabilidade pública e o PCASP, né, o Plano de Contas aplicado ao setor público. E por que falar de sistema contábil? Né, por as qualidades da própria contabilidade pública, né, a forma com que ele trata, né, a informação contábil. É muito importante dizer que toda a informação deve transitar pelo sistema contábil. Então é muito interessante, né, a gente analisar e ver os seus reflexos no plano de contas, que é o manual do sistema contábil. Na contabilidade pública, além das contas usuais da contabilidade privada, né, quais sejam as contas patrimoniais e contas de resultado, ainda as contas de compensação, né, cuja função é o registro dos bens, valores e obrigações que envolvam situações que possam vir a afetar o patrimônio. Os atos e fatos praticados na administração pública constituem serviços, né, da contabilidade que os registrará em rigorosa ordem cronológica e sistemática, de forma a permitir o acompanhamento da execução orçamentária, né? A gente já sabe a importância que tem a execução orçamentária para a contabilidade pública, o conhecimento da composição patrimonial, né, evidentemente, né, os bens, direitos e obrigações, né, da entidade pública e a determinação dos custos do serviço, o levantamento dos balanços, das demonstrações, a análise e a própria interpretação dos resultados econômicos e financeiros. Contudo, a administração pública, né, ela dispõe de sistemas independentes, né, ou interdependentes seria melhor, para cada agrupamento. Né? Os lançamentos são efetuados em 4 grandes sistemas independentes em si, que vale afirmar que cada lançamento é efetuado em um sistema separado. Um evento ou fato contábil poderá exigir o lançamento em um ou mais, né, de um dos sistemas ou subsistemas. Porém, poderá ocorrer um ou mais débitos e créditos dentro de um ou mais de um dos sistemas individualizados. Os sistemas da contabilidade pública são classificados, né, originalmente, né, na 4.320, em sistema orçamentário, patrimonial e compensação. Alguns falavam em sistema financeiro, o sistema financeiro está incluído no sistema patrimonial. E a resolução, né, 1109/2008, já na adesão às normas internacionais, ela, com fins de adequação, né, a essas normas internacionais, menciona também o 5º sistema, que seria o sistema de custos, né, que registra, processa e evidencia os custos dos bens e serviços produzidos e ofertados à sociedade pela entidade pública. É bom dizer que a própria 4.320 já falava, né, que era a obrigação das entidades industriais públicas registrarem seus custos. Só que ele ficou mais amplo, né? Ele já atinge toda a contabilidade pública, não só as indústrias. Bom, então vamos falar do sistema orçamentário, né? O sistema orçamentário é representado pelos atos de natureza orçamentária, registrando a receita prevista e as autorizações legais à despesa constantes na LOA e dos créditos adicionais abertos. São atos de natureza orçamentária que constam, né, do subsistema orçamentário. Previsão da receita, fixação da despesa, créditos adicionais abertos, descentralização de créditos e empenhos da despesa. Né? Todos esses fatos são fatos de natureza de informação orçamentária. O sistema orçamentário ele demonstra, então, a despesa fixada e a executada comparada entre a receita prevista e arrecadada. E aí nós temos o resultado orçamentário, né, ocorrido no exercício financeiro, que ele pode ser nulo, né, se a receita orçamentária for igual à despesa orçamentária. Ele pode ter um superávit orçamentário, em que nós temos aí uma receita orçamentária maior que a despesa orçamentária, ou ainda uma receita orçamentária menor que a despesa, o que compromete dar um déficit orçamentário. Sem dúvida, né, o melhor resultado no sistema orçamentário seria o resultado nulo. Haja vista que tudo que foi previsto foi efetivamente arrecadado e tudo que foi definido como projeto e atividade foi totalmente executado dentro do exercício financeiro. Sempre lembrando que o objetivo da entidade pública é prestar um bom serviço ao cidadão. Não é guardar dinheiro, né? Não é essa a ideia. O superávit orçamentário ou o déficit orçamentário podem estar apontando ou para falhas no planejamento ou de execução de projetos, ou ainda no excesso de exigência contributiva da sociedade local, ou seja, a própria sociedade ela exige tanto que você não consegue executar. Existem esses aspectos que a gente vê, né, gente? A gente vê que
Hoje nós temos dilemas que, além são dilemas da sociedade, né? A gente vai executar uma obra, muitas vezes, para você executar a obra, temos que fazer tantos laudos ambientais e tantos laudos de impacto que a obra demora muito, né? Em função de tudo que pode acontecer. Talvez esse peso tem que ter sempre muito bem pensado, né? Porque a gente possa saber, eu acho que a relação custo-benefício é muito importante, sempre, né? Subsistema patrimonial. Esse já é um velho conhecido, né? Constituído das contas que registram as movimentações que ocorrem ativa e passivamente para a formação do patrimônio da entidade, ou seja, são registrados bens patrimoniais, móveis, imóveis, estoques, créditos, obrigações, valores, operações de crédito, dentre outras, originados ou não da execução orçamentária. É registrado também no sistema patrimonial o resultado econômico do exercício, né? No subsistema patrimonial, os lançamentos correspondem à incorporação ou desincorporação de ativos e passivos, são feitos isoladamente dentro desse sistema. Apesar de não ser objeto da 4.320/64, né, para as entidades públicas de administração direta no sistema patrimonial deve ser procedido o registro da depreciação. Né? A 4.320 não falava de depreciação, mas deve ser e deve ser cumprido, né, o que está previsto na adesão às normas internacionais. Subsistema de compensação. Né? No sistema de compensação são efetuados registros, né, dos atos administrativos praticados pelo gestor da entidade, que direta ou indiretamente possam vir a afetar o patrimônio da entidade, ainda que não de imediato, né, isso não ocorra, né, que de imediato não ocorra, mas possa implicar em modificação futura. Ressalta, o sistema de compensação estão compreendidas apenas as contas que têm funções específicas de controle. Né? Então, a compensação é controle, não relacionados a fatos que correspondam a patrimônio, mas que possam vir a afetar. Então, aí tem avais, acordos, calções, fianças, ajustes, convênios, contratos, garantias. Né? Os lançamentos efetuados no sistema de compensação visam o atendimento do artigo 105 da Lei, parágrafo 5º da Lei 4.320/64, né? Que obriga ao controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de contratos ou outros ajustes que a administração pública for parte. É muito interessante esse tipo de compensação, né? Acho que até ele é previsto também para a contabilidade privada, né? É só pensar, um contrato, ele não é registrado na contabilidade privada. Normalmente a gente só vai um contrato de compra, eu só vou registrar quando eu efetivamente comprar. Mas é interessante essa visão do sistema de compensação. Está muito mais ampla a informação contábil. Talvez tivéssemos também na contabilidade privada abraçar este subsistema. E, por fim, né, o subsistema de custos. Né, registra, processa e evidencia os custos da gestão dos recursos do patrimônio público, né, subsidiando a administração com informações tais como custos dos programas, dos projetos, das atividades envolvidas. Veja que a gente já está falando de programas, né? Então não é só falar em custo industrial. Nós estamos falando qual é o custo de um programa, né, do governo, de um projeto de governo, dos recursos públicos, das unidades contábeis. Então o subsistema de custo ficou bem abrangente. Ok. Então os subsistemas contábeis eles devem ser integrados entre si e a outros subsistemas de informações de modo a subsidiar a administração pública sobre, primeiro, o desempenho da unidade contábil no cumprimento da sua missão. A avaliação dos resultados obtidos na execução dos programas de trabalho com relação à economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. Gosto sempre de lembrar, né, que eficiência é um princípio constitucional. A avaliação das metas estabelecidas pelo planejamento, a avaliação dos riscos e das contingências. O conhecimento desse conceito do sistema contábil e seus subsistemas, apesar de essencialmente teórico, facilita o pleno entendimento da estrutura do funcionamento do PECASP. Então, assim, a gente faz questão de explicar para a gente entender que existe uma modelagem de sistema. Lógico, o PECASP ele vai se ajustar a isso, ele vai ter uma outra, nós já vamos ver essa formação, mas é interessante entender como a contabilidade pública ela abraça, né, as informações todas, né, custo, orçamento, patrimônio e finanças e custos. Quer dizer, ela abraça todas as informações da empresa, o que seria, na verdade, uma empresa, né, com vários subsistemas isolados, ela vai abraçar todos e joga dentro do plano de contas e joga dentro do sistema contábil.
chegamos, né, dentro do plano de contas, né, que é o manual do sistema contábil. O PCASP, né, e vale a pena dizer, né, o PCASP, Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, vale para todos os entes da federação, estados, municípios, né, Distrito Federal, na União. Ele passou a ser obrigatório para todo mundo. Isso é interessantíssimo, né? É um plano de contas único. Permite algumas flexibilizações e, na minha visão, seria muito bom que as empresas privadas também tivessem um plano de contas único. Chegamos numa maturidade que é possível ter um plano de contas único, facilita muito o entendimento da informação. Então, no plano de contas aplicado ao setor público, as contas contábeis são classificadas segundo a natureza das informações que evidenciam, né? Aí ligado mais ou menos ao que nós acabamos de falar. Então, nós temos contas com informação de natureza patrimonial. São contas que registram, processam e evidenciam os fatos financeiros e não financeiros relacionados às variações qualitativas e quantitativas do patrimônio público, representadas pelas contas que integram o ativo, o passivo, o patrimônio líquido e as variações patrimoniais diminutivas, né, VPD, e variações patrimoniais aumentativas, VPA, que seria a nossa receita e despesa, como nós já comentamos. Contas com informações de natureza orçamentária. Então, são contas, né, que registram, processam e evidenciam os atos e os fatos relacionados ao planejamento e à execução orçamentária, representadas pelas contas que registram a aprovação e a execução do planejamento e orçamento, inclusive, né, restos a pagar. E contas com informações de natureza típica de controle, né, ligada àquela parte da compensação, né? São as contas que registram o processo e evidenciam os atos de gestão cujos efeitos possam produzir modificações no patrimônio da entidade do setor público, bem como outras que tenham função principal de controle, seja para fins de elaboração de informações gerenciais específicas, acompanhamento de rotinas, elaboração de procedimentos de consistência contábil, ou para registrar atos que não ensejaram registro nas contas patrimoniais, mas que potencialmente possam vir a afetar o patrimônio. O PCASP é dividido em 8 classes, né? 1. Ativo. 2. Passivo e patrimônio líquido. 3. Variações patrimoniais diminutivas. 4. Variações patrimoniais aumentativas. 5. Controles da aprovação do planejamento e orçamento. 6. Controles da execução do planejamento e orçamento. 7. Controles devedores e 8. Controles credores. 1, 2, 3 e 4 estão ligados à parte, né, da natureza da informação patrimonial. 5 e 6 estão ligados à informação da natureza, né, orçamentária. 7 e 8 ligados à natureza da informação de... É exatamente isso que falamos nesse quadro aqui agora, que justamente define as classes contábeis. Bom, e qual é a estrutura do plano de contas aplicado ao setor público? É exatamente muito parecido, né, com as nossas contas, né, nível, subnível, né? Então, logo lá, o primeiro número é a classe, né? O segundo nível é o grupo da classe, terceiro nível, subgrupo, quarto, título da conta, né? Quinto nível, subtítulo, sexto nível, item, sétimo nível, subitem. Então, é assim que se mostra. E aí nós temos, né, uma visão de primeiro nível e segundo nível. Tá? Então, vamos ver aqui, né? Ativo circulante, 1.1, ativo não circulante, 1.2. Passivo circulante, 2.1, passivo não circulante, 2.2, patrimônio líquido, 2.3, praticamente, né, é o que a gente utiliza na contabilidade privada. Já nas variações patrimoniais diminutivas, né, nós vamos ter aqui pessoal em encargos, 3.1, benefícios, 3.2, uso de bens e serviços, né, de consumo e capital fixo, 3.3, variações patrimoniais diminutivas financeiras, 3.4, 3.5, transferências concedidas, 3.6, desvalorização e perda de ativos, 3.7, tributária e 3.9, outras variações, vendo que é espaço aí para uma 3.8.
4, variação patrimonial aumentativa, né? Impostos e taxas, 4.1, 4.2, contribuições, 4.3, exploração de bens, serviços e direitos, 4.4, variações patrimoniais aumentativas financeiras, 4.5, variações, transferências recebidas, 4.6, valorização e ganho com ativo, 4.9, outras variações, tem espaço para 4.7, 4.8. Isso aí, né? A gente está dentro do campo 1, 2, 3, 4, que é o campo do patrimonial, natureza da informação patrimonial. Agora vamos para o orçamentário, que é o grupo 5, né? É a classe, né? 5 e tem os seus grupos, né? Que é planejamento aprovado, 5.1, orçamento aprovado, 5.2 e inscrição a resto a pagar, 5.3. E no controle da execução, que é o 6, nós temos 6.1 execução, 6.2 execução do orçamento, 6.3 execução do resto a pagar. Aí vamos para aquela que é natureza da informação de controle, né? Ligado muito ao compensado. 7, né? Que são os controles devedores, atos potenciais, administração financeira, dívida ativa, riscos fiscais, custos, né? Então custos também está incluído, né? Não é só compensação, mas a parte de custos também está incluído, né? O outro subsistema, outros controles. Controles credores, execução dos ativos potenciais, execução da administração financeira, execução da dívida ativa, execução dos riscos fiscais, apuração de custos e outros controles. Essa estrutura, o detalhamento dessa estrutura vai ser mais bem visto, evidentemente, no plano de contas, né? Mas é para a gente enxergar, né? Nós na contabilidade privada estaríamos parando aqui, né? Nos itens 1, 2, 3 e 4, nós temos muita coisa ainda para desdobrar. E aí a proposta foi ver alguns lançamentos típicos, né? Utilizando esta visão agora, né? Que temos dos sistemas, né? E como funciona. Então, por exemplo, uma previsão de receita orçamentária vai ter um lançamento de natureza de informação orçamentária, né? Vamos registrar aqui a previsão inicial da receita para a receita realizada, totalmente fixado ali, totalmente lançado dentro da natureza de informação orçamentária. E lá também eu vou fixar a despesa lá, dotação inicial para crédito disponível. Agora, quando eu for reconhecer o imposto, eu tenho uma natureza patrimonial, né? Porque aí eu já estou reconhecendo um direito, né? Então, olha só, eu tenho um ativo já, né? Eu tenho aqui um ativo, crédito tributário a receber, e tenho uma receita já, que é, né, uma variação patrimonial de aumentativa, que é justamente o IPV. O empenho. O empenho ele vai ter lançamentos de natureza orçamentária, né? Aqui, ó, crédito disponível, crédito empenhado a liquidar, né? Depois o crédito empenhado a liquidar para crédito empenhado em liquidação, que é aquela fase que foi criada, né, antes do liquidar. Eu tenho o liquidar, né, em que eu dou crédito empenhado em liquidação, passo ele para liquidar a pagar, e depois eu vou ter a parte patrimonial, né, que essa aqui é a compra de um item, ó, porque eu só reconheço a minha obrigação com o fornecedor quando eu liquido, lembrando que, não, embora o empenho seja uma obrigação, a obrigação só é depois que eu recebo a mercadoria, entrou mercadoria no estoque, né, estou lá devendo agora para fornecedores. Na frente, né, eu vou registrar no orçamento que eu vou dar baixa daquele empenho liquidar a pagar, né, vou passar para crédito empenhado e pago. E lá na natureza patrimonial, eu também, né, vai sair dinheiro do caixa, né, e eu vou pagar os fornecedores. Ou seja, eu vou atuar, né, em todos os sistemas para poder relacionar. Bom, a gente não quer esgotar, né, até porque quando se fala em plano de contas, a gente tem muitas particularidades.
O que a gente quer é apresentar o PCASP, apresentar os sistemas contábeis, porque às vezes a gente não entende, porque existem várias contas sendo trabalhadas, né, sendo debitadas e creditadas, para entender que existem sistemas diferentes que estão interagindo, né, que são naturezas de informação diferentes. É preciso entender essa lei de informação do PCASP. Elas vão refletir nos relatórios, é importante isso também, e dão mais uma certa rigidez, né, à contabilidade pública, justamente para propiciar uma melhor qualidade da informação. Quer dizer, poderíamos até trazer esse tipo de procedimento para a privada sem dúvida nenhuma, não há problema nenhum. Né? A grande questão é o benefício que vai trazer para a empresa. Essa sempre é a ideia. Nossas referências aí são, né, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição, e o Elio Corramo, né, Contabilidade Pública, Teoria e Prática, 15ª edição. Ficamos, né, para nossas dúvidas, sugestões e críticas.